Desliga a transmissão. Vou falar só com os pastores agora. Pastores, parem de pedir dinheiro. Para de pedir dinheiro. O teu supridor é Cristo. Se você crê no evangelho que você prega, basta o mal de hoje, porque o amanhã Deus vai trazer com o seu cuidado. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Muitas pessoas às vezes querem dar uma de escandalizado com as nossas denúncias, mas Deus começa a levantar pessoas para denunciarem esses negociantes da fé. Observa que esses pastores, eles dizem parem de pedir dinheiro, porque Deus é o supridor. E na verdade é isso que a palavra diz. A palavra de Deus diz que Deus nos dá além do que pedimos e pensamos. Quando os discípulos iam para o campo, ele diz: porventura faltou alguma coisa para vocês? E a palavra de Deus diz que Deus supre todas as nossas necessidades. Jesus disse: olhai para as aves do céu, que nem ceifam nem plantam, contudo o Senhor as alimenta. O problema nosso hoje, o que estamos vivendo hoje, é porque o espírito do engano, o espírito satânico, ele se apropriou das instituições, dos líderes que deixaram de seguir a Deus e seguiram aos encantos de Balaão e cegaram, e eles não saciam sua fome por poder, por dinheiro. Não basta só dinheiro, tem que estar atrelado a políticos. Então, se nós trabalhamos para Deus, Deus não há de cuidar de nós? É isso que o pastor está dizendo aí. Então, por que tanta ambição? Por que tanta centralização de poder num homem só? E homem esse que define as regras e que muitas vezes persegue aqueles que levantam-se para falar a verdade. Então, isso é o evangelho que precisamos nos nossos dias, que Deus levante homens como esse aí para combater os falsos mestres. Então, que nós venhamos aprender. Vamos continuar, vamos seguir essa mensagem desse servo de Deus, que é para isso que serve a igreja. Vamos lá, vamos escutar. Não se preocupe em pedir, se preocupe em repartir. Socorra as pessoas da tua igreja. Veja se elas estão passando alguma dificuldade. Ao invés de ficar pedindo, ligue uma por uma. Pergunte se ela tem febre, se ela tem álcool gel, se ela tem o que comer, se ela está empregada ou desempregada. Observe que ele diz que não se preocupe em pedir, se preocupe em compartilhar, em oferecer em vez de pedir. Paulo disse que a melhor coisa é dar do que receber. Dom Helder disse uma coisa muito interessante. O padre Dom Helder, que vai ensinar principalmente esses pastores da IADPE, que são na sua maioria apóstatas, porque eles não trabalham com fidelidade para Deus nem com as pessoas. Dom Helder disse que o melhor do pão é a sua partilha, é a sua divisão. E veja o que esse Senhor está aí. Se preocupe com a ovelha, não se preocupe em pedir, se preocupe em compartilhar, em repartir. Então esse é o papel da igreja, meu irmão. O papel da igreja é socorrer. Cristo criou a sua igreja para que ela socorresse as pessoas, não só no espiritual, mas no físico, no alimento. Tiago disse: se eu for visitar alguém por acaso e ele estiver com fome e eu disser Deus abençoe, resolveu o problema? Não resolve. O problema de fome é urgente, é para já. Oração não resolve, o que resolve é ação, é atitude. Então veja um rapaz novo, um pastor novo, dando lição, uma verdadeira lição de Bíblia nesses que se dizem pastores, mas na verdade são negociantes da fé. Para que serve a igreja? Fecha essas coisas aí. Vamos pegar as pessoas, levantar a cesta básica e dar às pessoas pobres. Igreja não ficou para estar juntando igreja. Eu lembro do pastor, em saudosa memória, o pastor João Batista, quando ele disse uma coisa na igreja, ele disse:
a coisa mais vergonhosa de uma igreja é dizer que tem dinheiro no caixa. Sabe por quê? Porque enquanto a igreja tem dinheiro no caixa, tem gente passando privação, passando necessidade, sem um paletó, sem... Até os trabalhadores da igreja, que isso é uma vergonha. Nem paletó e sapato essas pessoas dão aos trabalhadores da igreja. Isso é uma pouca vergonha, é uma coisa até imoral. Então veja, aprendam com esse pastor aí, pelo amor de Deus, mudem, se transformem. Vamos ouvir, meus irmãos. A lógica do seu ministério não é sacrificar pessoas pela manutenção do templo, do clero, do sábado. A lógica do seu chamado é dizer: eu estou crucificado com Cristo e a minha vida é uma doação. E se você acredita que as pessoas têm que semear para colher, a igreja mais ainda. Isso não é verdade? Muitos ficam aí pregando que quem colhe muito, semeia muito, mas eles esquecem de pregar que a igreja talvez esteja colhendo pouco no sentido de trazer bênçãos às pessoas. Porque a igreja prega que melhor, enquanto você mais dá, você é abençoado, enquanto ela não dá nada. E quem é abençoado é o pastor. Veja a contradição, veja a mensagem que realmente tem base, tem fundamentação cristã. Isso é a igreja de Cristo. Esta é uma igreja verdadeira. Não estou falando do pastor em si, estou falando da mensagem centralizada no ajudar o próximo. Para que serve igreja, se não para ajudar? Uma igreja que não ajuda não serve para nada. É um templo, é um esqueleto, é um vale de ossos secos, incapazes de reagir muitas vezes à voz de Deus, porque já estão mortas espiritualmente, já não escutam a voz do Espírito Santo. Então que os pastores aprendam com esse rapaz o que é ser igreja. Reparta, doe. Igreja não é centro arrecadatório, é centro distribuidor. Observa que ele vai na contramão de todas as mensagens falam da IADPE, porque vocês sabem, não é que os irmãos da IADPE são uma bênção, os irmãos são uma bênção, nada, graças a Deus, tem um bom relacionamento com todos. Está falando aqui para pastor, ele está falando exclusivo para pastor. A igreja não é um centro arrecadatório, é um centro distribuidor. Para que foi que Deus levou José para o Egito? Para distribuir, para alimentar o povo. Para que serve um pastor? Para alimentar a ovelha. Para que serve um diácono? Para ver quem é que está passando necessidade e contar para o pastor para que ele possa suprir a necessidade da igreja. Mas nem os diáconos sabem disso. A igreja não é centro realmente arrecadatório, tem que ser um centro uma central de distribuição para suprir a necessidade. Quando tem a luz cortada, aluguel atrasado, ninguém chega junto para perguntar alguma coisa. Irmão, que precisa de alguma coisa? O senhor está precisando de alguma coisa? Essa semana, só para exemplificar, eu estava em um certo lugar e estava um grupo de pessoas e saiu uma conversa lá, nessas pessoas. Um irmão viu o outro com a moto estava quebrada, o quiquezinho, e o bichinho é um trabalhador da igreja, observe, cuja moto serve até para levar, para ele ir para a igreja, atender escalas. Porque as pessoas de uma cultura maior, eles deixam por aqui. A pessoa de uma cultura menor, eles mandam para onde eles quiserem, né? Sabe que os bichinhos vão sempre obedecer. Agora, observe uma coisa. Quando um dos que estavam no grupo percebeu a necessidade daquele irmão, ele foi em off com outro irmão e perguntou: olha, meu irmão, me diz uma coisa. Eu achei isso bonito. Meu irmão, me diz uma coisa, aquele irmão tem condição de comprar aquele kick, que é o pedal de partida, naquelas motos mais antigas que não pegam naquela chavezinha, na chave de partida, ele pega no pedal, né, aquele kick. Então, eu senti a preocupação do irmão com aquele irmãozinho que talvez não pudesse, um camponês, não pudesse comprar. Enquanto isso, a igreja vai vir ele fazer isso 10 vezes e não vai se preocupar. Pessoas que botam suas motos aí nos engenhos, sujam roupas, sapatos,
meias, o que for. Ninguém está preocupado em perguntar: meu irmão está precisando de quê? Quebrou alguma coisa na sua moto, sua roupa, tá aqui, vamos dar aqui alguma coisa para lhe ajudar. Ninguém se preocupa com ninguém. Isso não é igreja, gente. Isso é um sistema religioso opressor que adoece, inclusive, as pessoas. Tem muita gente adoecendo. Tem muitos casamentos sendo desfeitos porque os maridos estão todo o tempo sendo cobrados para ir para um canto, para ir para outro, e abandonam os filhos, abandonam as mulheres. Casamentos em crises aí, as pessoas passando privações, pessoas passando fome. Eu digo isso com relação à EDPE porque eu conheço a história de um rapaz que foi pedir uma cesta básica, que estava, isso, um obreiro. Eles deram uma bolsinha que o rapaz pendurou assim no dedo e levou para casa. Isso é uma vergonha. Isso não é igreja do Senhor. Isso é tudo menos igreja. Que possamos aprender com esse testemunho desse pastor aí. Vamos ouvir, meus irmãos, mais um pouco. Porque o Deus da vinha, o Senhor que nos planta, é o Deus que nos mantém. Manteve seu povo no deserto, você não acredita? Elias comia a carne que vinha no bico de um corvo e a água brotava no topo de um monte, coisa impossível, mas Deus supria. Mandou maná, codornizes e água que saía da rocha. Depois de 40 dias no deserto sendo tentado, Jesus foi abençoado pelos anjos que trouxeram do céu. E ele ensinou seus discípulos: trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. O pastor não sabe, porque na verdade eles não só não trabalham, mandam os outros trabalharem, mas não é por comida, porque se fosse por comida que perece, não, eu estou trabalhando para eu comer, me alimentar, mas eu sirvo a Jesus. A comida que perece, eu preciso dela. A nossa questão aqui, sabe qual é? É que essas pessoas, além de trabalharem pouco, ganharem muito, o foco dele não é Cristo, não é? O foco deles não é Cristo, o foco deles é dinheiro, não tem, sabe? É que nem a tumba, como o Provérbios disse, não se farta de nada. É dinheiro e mais dinheiro. Ele não se preocupa com outra coisa senão dinheiro. E tem um negócio agora. Outra coisa é que na hora do ofertório, eles dizem: vamos adorar o nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas. Aí eu pergunto: quem não tem dízimos nem ofertas, não vai adorar a Deus? Vai deixar de adorar a Deus? É isso que vocês querem dizer? Você quer profecia? Deus está te dizendo: abandone a prática da religião e pare de extorquir o povo. Agora eu pergunto a qualquer um pastor ou líder ou membro, aqueles que são fanáticos, não é? Porque eu disse que eu tenho muita admiração pelos irmãos da Assembleia de Deus, graças a Deus. Aí eu pergunto: esse pastor, ele vai ser punido? Será que ele vai ser punido por estar expondo as mazelas das entranhas das igrejas que se dizem evangélicas? Deixe de extorquir o povo. Isso na verdade é uma extorsão mesmo. Eles enfiam nas cabeças das pessoas o que eles querem, alienam, formam discípulos da forma que eles querem e não da forma que Cristo manda que se forme. Então deixem de extorquir dinheiro. Essa é a mensagem. Deus não mora no templo, não tem dia certo para isso, não depende de mim e de você, e não se compra com dinheiro. Porque Paulo se deparou com um cara que falou: quanto você quer para me dar esse poder que você tem? E ele disse: para trás de mim, Satanás. Enquanto isso, aqui em Pernambuco, os pastores estão envolvidos em rachadinhas, vendendo o seu ministério, se é que tem esse ministério, porque eu não acredito, não tem quem faça eu acreditar que um pastor saia e deixe seu filho e que aquele filho foi um projeto de Deus. Não venha com essa, porque eu já tenho uma certa idade, não sou menino,
Não sou criança. Deus não vai escolher filho. Não são da linhagem de Levi. Não são levitas. Porque os levitas substituem o outro. Mas aqui é desse jeito. Então não venha com essa questão, com esse discurso tão frágil de ser desconstruído. Essa falácia. Você não conhece as coisas de Deus, e o dom de Deus não se adquire com riquezas na terra. Aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Igreja arrecadatória tem que falir no Brasil. Concordo em número, gênero e grau. Igreja arrecadatória, comércio com o nome de Jesus Cristo, tem que fechar as portas. Isso não serve para nada. Só serve para enriquecer pessoas de mau caráter, cuja proposta no seu coração é fazer das pessoas tolas e enriquecerem em virtude da falta de esclarecimento do povo de Deus, que pare de existir. Porque Deus quer verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, que não dependem de homens ou instituições. Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. No momento mais duro da história, talvez da saúde pública da nossa geração, de mais algumas outras, eu lamento o péssimo testemunho da religião evangélica, que não entende a lógica do novo ser e do novo nascimento, e que ao invés de permanecer em Cristo, permanece grudado na lógica da religião, mesmo que desde a antiguidade, desde o Éden, passando por todos os profetas que não dá tempo de ler, Deus dizia: não é isso que eu quero, não é isso, o templo não é para isso, não é para isso o sábado, não quero o seu dinheiro, não quero os seus sacrifícios. Leia Malaquias, pode parar e tira o sacerdote daí. E quando a samaritana diz: onde que a gente deve adorar? Aqui no Monte Gerizim ou em Jerusalém? E Jesus disse: esquece esses dois lugares, não são esses templos. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Você está livre. Você está livre da religião. Seja liberto dessa praga devoradora. Os gafanhotos, devorador, migrador, curtador, destruidor, eles estão entranhados nos corredores da religião. É interessante notar que todo o discurso dele, a mensagem dele, está em consonância com tudo aquilo que a gente aponta, os problemas que estão sendo trazidos para dentro da igreja. E não são trazidos pelos membros, são trazidos pela direção. Por isso que ele disse: saia dessa praga, dessa coisa de religião, e fala dos gafanhotos. Que tantos, o que existe, gente, a gente tem aqui agora, sugiro até para os irmãos aí, alguém aí, por favor, criem um pesticida que consiga matar os gafanhotos que devoram os dízimos das pessoas, as ofertas das pessoas, que devora o dízimo daquele pobre, daquele cortador de cana, daquela senhora viúva. Destruam esses devoradores. Pegue o seu dinheiro, faça uma aplicação, semeie. Semear é dar pobre, é servir ao nosso próximo. Se livre desses gafanhotos devoradores, porém muito, muito espertos. Vamos à conclusão do vídeo. Você está livre disso em nome de Jesus Cristo, para permanecer nele. Se estivermos juntos, é porque nos amamos e nos servimos. Se há alguém ensinando, não é porque é ungido, é porque também está servindo. E isso não tem um dia. Ele é o nosso descanso. E não depende de quanto entregamos a Ele. O que fazemos, fazemos por amor e generosidade. O que a mão direita faz, a esquerda nem sabe. Não fazemos para comprar bênçãos.
Fazemos porque repartimos como Cristo repartiu. Porque a igreja não é centro de arrecadação, ela é centro de distribuição.